Glória a Deus. Amém? Apresenta nós aí. Estamos aqui recebendo na minha casa o cooperador David Basso, pregador da Palavra de Deus, o cooperador Lucas, aqui na minha casa, no bairro Vista da Serra. É um prazer ter os nossos amigos e irmãos aqui, pregadores da Palavra do Senhor. E nesta manhã nós vamos receber aqui uma palavra de incentivo para chegarmos mais perto de Deus através do pregador David Basso. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estou feliz e alegre de mais uma vez poder contribuir para o crescimento do reino e espiritual dos meus irmãos. Ainda que entendemos que grande é somente Deus. Mas eu quero aqui cooperar com meus amigos, meus irmãos, que Deus tem colocado sempre ao nosso lado. E eu quero ler com os irmãos aqui, está em 1 Samuel. O capítulo é o de número 16, é um texto muito conhecido e também muito atual, na minha opinião. Eu quero fazer uma leitura aqui de alguns versículos. Diz assim, 1 Samuel, capítulo de número 16. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? É uma pergunta. E ele disse: resta ainda o mais moço, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele, ou na sua referência, este mesmo é. Nós podemos observar nos dias atuais uma juventude totalmente tomada pelas paixões dos dias odiernos. Nós vemos aí uma grande dificuldade. Eu quero dar um exemplo aqui. Numa geração não muito distante dessa nossa geração, ainda que estou com 34 anos, nós vimos, por exemplo, as crianças se espelhando em super-heróis dos desenhos animados. Toda a sociedade, todo o ser humano, ele apega-se a um super-herói, alguém para ele poder se espelhar, alguém para que ele possa confiar e seguir esses passos. Então agora nós vemos que houve a época do Batman, houve a época de vários pseudos-heróis da época. Na igreja é diferente, nós temos aí os heróis da fé, como o exemplo de Hebreus capítulo 11, e temos também os pais da igreja, os heróis da fé, Jerônimo Savonarola, John Wesley, nós temos também John Knox, nós temos David Wilkerson, que é já uma geração mais presente, nós temos Jonathan Edwards, David Livingstone, homens que tiveram uma vida ilibada com o nosso Deus. E quando nós vemos há pouco tempo faleceu Billy Graham, né, um grande homem de Deus também, que temos assim essas notícias dele, e foi um homem que dobrou os seus joelhos ali na casa histórica de John Wesley e pediu que Deus lhe desse a mesma porção. Não obstante a isso, eu li esse versículo aqui, esses 3 versículos, ou 2 versículos, que nos fala acerca da unção do jovem Davi. Você perceba comigo, meus amigos aqui, que Deus ele levanta este jovem Davi num período de grande dificuldade. O grande herói desta época era Deus. O povo rejeita Deus, o povo rejeita o espelho que era Deus e prefere se espelhar em um homem. E vão se espelhar agora no rei Saul. Saul, ele é um rei totalmente déspota, um rei totalmente desviado das vontades de Deus. Bem breve aqui, nesta oportunidade, a gente vai perceber que o ser humano ele tem isso nele. É mais fácil eu me apegar a quem está próximo, é mais fácil eu me apegar a quem está do meu lado, do que me espelhar em quem está distante, em quem eu não estou vendo. Por isso, o povo não quer se espelhar mais em Deus, aleluia. O povo não quer mais seguir os caminhos de Deus. Só que Deus não está parado. O que Deus vai fazer? Visto que o povo queria um rei humano para se espelhar, para comparecer, aparecer e seguir os traços, Jesus ele vai ratificar isso lá na frente e ele vai suprir essa necessidade que foi investida em Saul. Isso vai ser refletido num futuro. O que Deus vai fazer? Deus não vai ficar parado. Enquanto Saul assumiu o trono, Deus preparava Jesus na eternidade. Ele diz, eles querem um herói perto,
Eles querem um herói humano, oh glória. Eles querem se espelhar em alguém igual a eles, com fraqueza, com dificuldade. Filipenses 2,5 diz que ele, tendo forma de Deus, não teve usurpação. Deus pega o seu filho e coloca o seu filho na nossa dinâmica, na nossa atmosfera, e ele coloca à frente de nós para que nós pudéssemos se espelhar nele. Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então nós temos aqui uma carência, principalmente no século 21, de homens e mulheres para que nós possamos nos espelhar. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: se espelhe no seu líder, se espelhe no seu pastor. Mas uma vez que talvez você não tenha, eu quero fazer um paralelo aqui entre Davi e Saul. Davi está entrando agora para suprir algo que Saul não conseguiu. Saul ocupou o trono, mas o trono não ocupou a vida de Saul. Louvado seja o nome de Jesus. Saul, ele ocupou uma posição diante de Deus, mas Deus não ocupou a vida e a posição diante de Saul. Então agora esse povo está carente de uma referência espiritual contundente que pudesse ser a diretriz da fé desse povo. E o que Deus vai fazer? Deus poderia ter levantado um ancião com experiência, irmão Davidson Alves, meu amigo Lucas, mas Deus vai levantar um jovem que já de antemão tinha temor de Deus e amor principalmente concernente à presença de Deus. Quando eu falo de um paralelo entre Davi e Saul, eu observo o primeiro parâmetro de Deus, Deus olhando da eternidade. Houve um curto período de tempo entre a transição e o transliterado do trono de Saul para o trono de Davi, até que Davi assumisse totalmente o trono de Israel. O que Deus vai fazer? Esse entreponto do trono de Saul e o trono de Davi vai ter um vácuo. E o que Deus está fazendo? Deus prefere ter um trono vazio do que ter alguém vazio no trono. Louvado seja o nome de Jesus. Deus prefere ter um trono vazio do que ter alguém vazio no trono. Aí a primeira resposta: por que nós temos essa carência, irmão David, dessa falta de referência? Deus está preferindo preparar os seus Davi no pasto, para quando ele assumir os tronos existentes das vidas espirituais da igreja, que seja alguém que seja cheio para preencher o trono, porque quem está vazio não enche aquilo que está vazio. E isso vai ser ratificado em Mateus capítulo 23, quando Jesus sai do templo, os discípulos maravilhados pela estrutura, ele diz: olha o templo, Jesus, o templo é maravilhoso. Ele diz: olha a cadeira de Moisés. Jesus não estava nem aí para o templo, porque a preocupação de Jesus não é o templo. O templo estando vazio ou estando cheio, para ele tanto faz, porque o que preenche o templo é a sua glória. Mas o trono, ele faz questão que quem esteja nele esteja cheio. Ele diz: quem está na cadeira de Moisés está vazio. Então ele tira Saul e vai colocar Davi. É o primeiro paralelo. Olhando aqui a gente percebe. Por que Davi preencheu então esse trono e Saul não preencheu? Porque desde o começo, quando Deus escolheu Davi, segundo motivo, rapidamente, quando Deus escolheu Davi, Davi estava atrás das malhadas. Mas quando Saul foi assumir o trono, Saul estava atrás das malas, escondido. Então, para assumir um trono vazio e preencher quem está vazio, tem que estar atrás de malhada, tem que estar pastoreando, tem que estar trabalhando, tem que estar produzindo. Só que Saul já estava prenunciando para o povo que a escolha dele foi equivocada, porque ele se escondia atrás da bagagem. Eu abro um parênteses para liberar uma palavra aqui que está magoando a alma de Deus nesses dias. Você sabe por que tem igreja vazia? É porque tem pregadores que estão escondidos atrás das bagagens do seu ministério. Glória a Deus. Está escondido atrás do muito tempo que prega. Está escondido atrás do muito tempo que é ministro. Está escondido atrás do rol de membro da membresia que ele tem. Mas na verdade é covarde, na verdade é corrupto e na verdade está vazio e está deixando o trono mais vazio ainda e a vida das pessoas vazia. Um terceiro ponto que nós podemos saltar aqui no texto, que Saul está preocupado quando a Bíblia diz que Samuel dá uma ordem para que ele matasse o rei de Amaleque. Ele poupou, saqueou a cidade, saqueou o gado, sendo que Deus havia dito para não fazer. E por que Saul vai fazer isso, irmão Deide? Porque na verdade a preocupação de Saul está em agradar a vontade do povo.
Só que a vontade de Davi está em agradar a vontade de Deus. Essa é a terceira diferença. E o porquê que Deus está ungindo Davi, e porquê que Deus coloca Davi no trono. Deus está levantando uma geração de Davi, que não está preocupado com o que o povo acha, que o povo acredita, não está preocupado com a nota que vai ser deferida no seu sermão após a sua oportunidade. Eu me lembro em Atos capítulo 3, que havia um homem na porta do templo. Subia Pedro e João para a hora da oração. E esse homem vai pedir esmola, só que eles dão o nome de Jesus. Oh glória! Aleluia. Esse homem vai pedir ouro e prata, mas eles dão uma palavra no nome de Jesus. Aleluia. Porque o que cabe ao homem de Deus, que ocupa uma posição, uma mulher de Deus, não é dar aquilo que o povo precisa. Porque o povo está tendo no nosso tempo aquilo que eles querem. Mas continua parado, paralítico, coxo, enfermo espiritualmente. Nós não temos que dar para o povo o que eles estão pedindo, porque já fizeram isso uma vez e não deu certo. Já fizeram isso uma vez, várias vezes, vou falar só duas. Em Êxodo 32, o povo pediu para Arão fazer um deus de bezerro, de ouro, não deu certo. E isso foi ratificado lá na frente, no caminho do Calvário, prenunciando. O povo clamou, solta Barrabás e crucifica Cristo. Ele vai fazer Pilatos cumprir a vontade do povo, só que mataram o Filho de Deus. Cuidado. Se você que prega, você que pastoreia, você que ministra, ficar cumprindo só a vontade do povo, você não sabe, mas você está crucificando novamente o Filho de Deus. Então Davi se preocupava com a vontade de Deus. E isso aqui é para ficar incutido na sua mente e cravado na sua alma. O importante para Saul é quando ia chegar a oportunidade. Mas o importante para Davi não. Não importa quando vai chegar, mas quanto tempo eu vou permanecer e usufruir da minha oportunidade de assentar no trono e preenchê-lo. O importante não é quanto tempo eu vou demorar para chegar. Grave isso. Mas o importante é quanto tempo vai durar depois que eu chegue lá. Tem gente chegando muito rápido. Tem gente que parece que está igual aquele paralítico que desceu no telhado, sai do telhado e cai embaixo. Ninguém sabe de onde entrou, para onde saiu, mas está lá no meio. Mas na verdade está paralítico. Oh, glória a Deus. Então não se preocupe quanto tempo vai demorar a chegar no trono, Davi de Deus. Mas quanto tempo você vai permanecer. E a Bíblia diz que o trono de Davi é um trono eterno. Assim como o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. Um outro ensinamento rápido. A escolha de Saul foi sorte. Mas a escolha de Davi foi a vontade de Deus. Deus só deu Saul porque o povo pediu. Mas Deus colocou Davi porque foi a vontade dele. Eis o meu servo amado em que minha alma tem prazer. Eu achei, ungi com o meu santo óleo. Deus que colocou Davi lá. Tem gente que está chegando porque tem pastor que gosta dele. É porque é parente de pastor. É porque alguém... Não. O ministério não pode ser sorte, não pode ser comprado, não pode ser pago, não pode ser estudado o ministério, tem que ser apontado pelo dedo de Deus. Vamos mais. Uma outra anotação. Davi ele era escolhido, mas primeiro ele foi procurado com seu pai, porque todo aquele que ele é escolhido, primeiro ele constrói uma estrutura em casa. Antes de Davi servir a Deus, Davi serviu seu pai. Davi vai para o pasto, Davi ia. Davi vem do pasto, Davi voltava. Davi leva pão para os seus irmãos, Davi levava. Porque quem não serve em casa, não serve na casa de Deus. Glória a Deus. Um outro ponto aqui que eu quero abordar com os irmãos. A unção foi derramada em um jovem. Só que diante de Deus ele já tinha estatura e estrutura de homem. Se você caminhar comigo em 2 Reis, capítulo de número 6, se não me falha a memória, quando cai o ferro do machado na água, o texto vai dizer que o ferro do homem, o ferro do jovem caiu na água, melhor dizendo. Mas quando Eliseu traz o ferro de volta, o texto dizia, entregou na mão do homem. Porque quando o meu ferro, a minha ferramenta cai, eu sou menino. Mas quando a minha ferramenta está de pé, eu tenho estatura de homem. Louvado seja o nome de Jesus. Quer ser visto como homem de Deus? Tenha a sua ferramenta em dia. Vai amolar a tua ferramenta. Davi para os seus irmãos era o mais moço, era o menino, era o rejeitado. Mas diante de Deus ele tinha uma estatura de homem. Estou acabando. Deus está respondendo aqui
a oração que ele fez no Salmo 23. E para finalizar, qual é a diferença de Saul e Davi? É que Davi, ele estava atrás das malhadas. Não quero ser redundante, mas eu quero frisar algo aqui. As ovelhas malhadas na época eram ovelhas que não tinham valor. Eram ovelhas de segundo plano, não servia para sacrifício, tinha que ser branco, tinha que ser sem mancha, tinha que ser primogênito. Só que Davi, ele era alguém tão desprezado que colocaram ele para cuidar de ovelha que era malhada. Só que para ter uma posição diante de Deus tem que ter experiência para cuidar daquilo que ninguém quer cuidar. Tem que ter coragem de enfrentar aquilo que ninguém quer enfrentar. Davi cuidava de ovelha malhada. É muito fácil cuidar de ovelha que não dá problema. É muito fácil pregar para quem dá glória a Deus e aleluia. É muito fácil visitar para quem é obediente. Só que Deus está precisando de lideranças que mexa com o crente malhado. Malhado no pecado, malhado no desânimo, malhado na impossibilidade, malhado no adultério. Só que o texto diz que Davi não estava na frente, Davi estava atrás. Porque quem está na frente quer ser espelho, mas quem está atrás dá força para a ovelha ir para frente. Louvado seja o nome de Jesus, oh glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus não está precisando mais de pessoas que querem só estar na frente como Diótrefes, que queria a primazia. Mas Deus está precisando de Davi, que pega a ovelha malhada e empurra ela para frente e coloca para aí adiante. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa nos abençoar. Esta é uma simples palavra da parte de Deus. Não tenha um som de Saul na tua vida, mas que Deus venha derramar o santo óleo como fez com Davi, para a glória do nome de Jesus. Esta é a humilde palavra que eu deixo para o teu elevo e a tua edificação. E grave isso. Não se preocupe quanto tempo vai demorar para você chegar, mas se preocupe em quanto tempo vai durar depois que você chegue. Que Deus abençoe, agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, que a nossa irmã Isabela seja abençoada, está aí preparando esse lindo café. Amém, irmã Isabela? Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe para a glória. Que nesta manhã você possa escolher não ser como Saul, mas ser como Davi, que adora a Deus em espírito e em verdade. Glórias Que a Deus Deus. abençoe a sua vida e que você venha Glória a compartilhar Deus. esse vídeo, venha curtir ali esse vídeo na página do pregador